Olá, pessoas evoluídas! Vamos fazer aqui agora a questão número 11 da prova objetiva de matemática do PISM-1 de 2022. Ela diz o seguinte: considere os seguintes intervalos. A é aberto em -5 e fechado em 4. B é fechado em 1 e aberto em 6. E C, fechado em 2 e fechado em 3. O conjunto formado por todos os números inteiros pertencentes a A interseção com B menos C é qual? Então, como aqui em cima ele falou que se tratam de intervalos, vai ficar bem fácil da gente visualizar a resposta que a gente está buscando se a gente colocar esses intervalos representados por uma reta numérica. Então, aqui a gente tem 3 intervalos A, B e C, então eu vou colocar aqui uma reta numérica para cada um. Mas eu vou colocar umas retas a mais aqui só para facilitar a visualização de uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho. E essas retas eu vou colocar representadas aqui todas da mesma forma, com o número mais à esquerda sendo o -5 e o mais à direita sendo 6, porque dentro da nossa lista aqui, das limitações dos nossos intervalos, o -5 é o menor e o 6 é o maior. Então, vou colocar isso para todas elas e aí a gente vai começar a traçar umas coisas aqui que vai ficar bem tranquilo da gente enxergar. Prontinho, retas traçadas. Agora a gente vai representar o intervalo A aqui na primeira reta. Então, aberto em -5 e fechado em 4. Vamos representar aqui ó, de vermelho. Aberto em -5, fechado em 4. Então, todo mundo aqui entre o -5 e o 4 pertence ao intervalo A, inclusive o 4, mas exclusive o -5. Agora, no B, fechado em 1, vamos representar aqui, e aberto em 6. Então, todo mundo aqui no meio está dentro. E, finalmente, o C, que é 2 e 3. Mas eu vou colocar o C daqui a pouco, porque, olha só, nossas retas representam o intervalo A e B, e eu tenho que me preocupar com esse detalhe aqui do enunciado. Está falando que eu tenho um conjunto que ele quer os números inteiros desse conjunto. Mas que conjunto é esse? A interseção com B menos o C. Então, eu vou representar nessa próxima reta aqui quem que é A interseção com B. Aí a gente precisa lembrar, o que é A interseção com B? Interseção é aquilo que os dois conjuntos têm em comum, que ambos têm de igual. E aí a gente consegue perceber isso aqui, ó. A minha limitação mais à esquerda do B, que pertence ao A, está justamente aqui no 1. E o 1 você pode perceber que no conjunto A que ele está incluso, assim como também está no B, porque a bolinha está fechada. Então, no A interseção com B, vou colocar a bolinha fechada no 1. E quando eu venho mais à direita do A, eu chego na limitação do 4, bolinha fechada, e o 4 a gente percebe aqui que pertence também ao B. Então, vou representar aqui embaixo bolinha fechada no 4. E todos os números entre o 1 e o 4 pertencem a ambos os intervalos A e B. Então, eles vão estar pintadinhos aqui também. Só que aí, veja, parte do intervalo B não pertence ao A e parte do intervalo A não pertence ao B. Então, esse a gente está excluindo, porque eu quero interseção, eu quero o que ambos têm em comum. Beleza, então aqui já determinamos que o A interseção com B, né, se eu quisesse colocar isso aqui numa representação de intervalo, isso daqui seria fechado em 1 e fechado em 4. Beleza, mas vamos representar então aqui quem é o intervalo C, fechado em 2 e fechado em 3. Então, bolinha fechada no 2, bolinha fechada no 3, e todo mundo aqui no meio pertence a esse intervalo. Ou seja, eu vou finalizar aqui procurando quem é o conjunto do enunciado. A interseção com B, só que tudo isso tirando o C, né? Subtraindo aqui o intervalo C. Então, o A interseção com B é esse que eu fiz de azul. Se eu tirar o C dele, o que vai sobrar aqui para a gente? O que vai sobrar do A interseção com B? Eu vou ter que chegar até o 2 e deixar a bolinha aberta. Vou ter que deixar a bolinha aberta no 2, porque o 2 pertence ao C, e eu tenho que tirar quem é C. E o 3 também aqui vai acontecer a mesma coisa. Vou ter que deixar a bolinha aberta aqui no 3, e aí eu vou poder ir até o 4. Então, todo o meu A interseção com B, que era o azul claro, se eu tirar o que estiver de vermelho aqui do C, vai sobrar só isso aqui para mim. Como que ficaria a representação disso em intervalo, né? Seria, então, fechado em 1 até aberto em 2, união, né, porque eu tenho que pegar esse azul aqui com esse outro azul. União com aberto em 3 até fechado em 4. Então, isso aqui seria a representação desse intervalo aqui. Só que aí, veja só, a pergunta é, qual que é o conjunto que tem os números inteiros que pertencem a isso aqui, esse azul escuro que a gente fez? Então, de número inteiro, eu teria o 1,
o 2, o 3 e o 4. Só que o 2 não pertence, bolinha aberta, e o 3 também não pertence, bolinha aberta. Só o 1 e o 4 são inteiros. Todos os números que vão aqui, ó, entre 1 e o 2 estão ali, mas não são inteiros, são números decimais, são números racionais. A mesma coisa com os números entre o 3 e o 4. Então, só o 1 e o 4 são números realmente inteiros desse intervalo. Então, tá aí a letra A para a gente marcar. Deixa um like aí se tiver gostado da resolução, se inscreve no canal para acompanhar mais resoluções de provas e bate-papo sobre assuntos científicos diversos. Valeu, até a próxima!